Olá, querido amigo, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? É muito bom nesse domingo pela manhã nós estarmos juntos aqui para refletirmos na lição da Escola Sabatina de hoje. Hoje o tema fala um pouquinho sobre como sermos cativos em um contexto estrangeiro. Alguma vez talvez você já tenha precisado se mudar de cidade ou até de estado e começou a enfrentar algumas culturas diferentes. Quem é do interior, por exemplo, vai para a cidade grande, quem é da cidade grande vem para o interior e nós encontramos um choque um pouquinho de cultura, de realidade, de forma de ser, de estilo de vida. E até nós nos adaptarmos ao contexto, normalmente leva-se tempo. Agora imagina o povo judeu, que diferente de nós, que nunca vivemos em um contexto totalmente propício a sermos fiéis, talvez poderíamos utilizar aqueles que estudaram no colégio adventista, fizeram a faculdade no NASP, por exemplo, né? Eu lembro quando eu estudava no NASP, eu falava, o NASP é uma bolha, porque lá tudo que você vive cheira adventista, né? Cheira um contexto espiritual, tem a ver com algo relacionado a Deus, então te traz um contexto muito favorável para a sua fidelidade. Óbvio que no final das contas, a minha fidelidade sempre vai depender de mim e de minhas escolhas, por melhor que seja o meu ambiente. E a gente tem uma lição muito clara dentro desse sentido, o que o povo de Israel passou. Eles tinham todo o ambiente possível para serem fiéis a Deus. Um Deus que conversava com eles, um Deus que apresentava os seus profetas, um Deus que ensinava o caminho, uma cultura que buscava sempre ser fiel a Deus. Mas mesmo assim, em momento ou outro, o povo sempre escolhia adorar outros deuses. Mas fato é que o contexto daquela nação ao qual eles viviam em Jerusalém era um contexto extremamente favorável para a fidelidade deles. Agora imagina só, você nesse contexto perfeito para viver a sua fidelidade, você é arrancado do seu contexto e você vai para uma cultura que vive um estilo de vida totalmente diferente. Você sai de um colégio adventista, por exemplo, de um NASP, né, de um IAP ou outras faculdades nossas adventistas aí pelo Brasil e o mundo, e você é inserido numa universidade, por exemplo, onde não tem nenhum que no aspecto espiritual, onde as pessoas vão para baladas, vão para os shows, tem um barzinho ali em frente que o pessoal vai beber. O choque de realidade é extremamente grande e é difícil você conseguir se encaixar dentro do contexto e não perder a sua identidade, os seus princípios e a sua fidelidade a Deus. E é esse cenário totalmente controverso que Esther e Mordecai tiveram que enfrentar, não só ele, mas todo o povo judeu. E ser fiel num contexto assim é desafiador e não é fácil. Mas uma coisa nós podemos aprender dentro da lição dessa semana. E eu quero ler um trecho que a lição diz, que é no quarto parágrafo, que diz: a história sagrada, ela nos mostrou que quaisquer que sejam os decretos da terra, mesmo que sejam favoráveis à fé, a fidelidade deve brotar do coração, de dentro, ou então o pecado, a apostasia e a ruína certamente seguirão. Então, no final das contas, é preciso que nós tomemos uma decisão de sermos fiéis a Deus, independente de onde estivermos. E é o que aconteceu com Esther e Mordecai. Em contraste, para aqueles que estão determinados a serem fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável, nem isso é capaz de impedir alguém a se manter fiel ao Deus Todo-Poderoso. E é justamente esse contexto que nós vemos na lição de domingo. E a gente vê ali alguns exemplos, Podemos falar da história de Daniel, por exemplo, que logo no primeiro capítulo já fala que eles não querem se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Podemos falar também da fornalha de fogo ardente, aonde os 3 amigos de Daniel, eles permanecem firmes na decisão de não se curvarem diante da estátua. Podemos falar também de Daniel, que não deixa de orar ao seu Deus, mesmo que naquele contexto, naquela cultura, eles devessem orar apenas ao rei daquela nação. 3 contextos que apresentam ambientes controversos ou desafiadores à nossa fé. Mas ainda assim, esses homens foram fiéis ao Senhor. Da mesma maneira, Esther e Mordecai, diante de contextos totalmente difíceis, desafiadores e até correndo o risco de morrerem, eles permaneciam fiéis ao seu Deus. E é justamente um pouco sobre isso que a lição de domingo aborda. Não importa aonde vivamos, qual seja a cultura a qual estejamos inseridos,
Nós precisamos entender que a nossa fé, ela é inegociável. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. Não negocie os seus princípios. Não troque a sua fé por nada. Muitas vezes nós trocamos aquilo que Deus trouxe para nós, a fidelidade, a salvação, e a vendemos de forma muito barata, como se nada valesse. Isso me lembra muito um texto que está em Provérbios, capítulo 23, que fala que nós devemos comprar a verdade e não a vender. Não venda aquilo que Deus te oferece gratuitamente. Não troque a eternidade por melhor que sejam os tesouros que esse mundo te ofereça, mas a traça e a ferrugem com certeza irão destruí-los. Eu queria terminar a reflexão de hoje dizendo para você o seguinte, querido. Seja fiel a Deus na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em casa, com os amigos, independente de qual seja o seu contexto. Seja fiel. Que Deus te abençoe e um ótimo dia.